Eu gostaria de convidar você então para fazermos uma oração antes de entrarmos no estudo da Palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nós temos de estudarmos juntos a Tua Palavra. O Senhor nos vê a cada um dos que estamos participando deste culto e nos acompanha, está presente ao nosso lado. Que o Teu Espírito também nos ajude neste momento para entendermos aquilo que vamos ler e depois de entendermos, que o Senhor nos ajude a praticarmos, fazermos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Também pedimos, Senhor, o perdão dos nossos pecados, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossa mente e não exista nenhum empecilho para ouvirmos a Tua voz. Abençoe e conforte a cada um daqueles que nos ouvem, que nos acompanham agora. Por Jesus oramos e agradecemos. Amém. Bem, eu gostaria de falar a você neste momento sobre uma das parábolas de Jesus. Jesus contou parábolas maravilhosas, não é? Mas essa que eu escolhi para falar a você hoje, ela é uma parábola muito importante e ao mesmo tempo muito simples. Porque ela fala de um princípio fundamental para a vida do cristão. Ela fala de um requisito para que as nossas orações elas sejam ouvidas. Mas ao mesmo tempo ela é muito simples, você vai perceber que mesmo uma criança e talvez alguém que não tenha muito estudo a respeito da Bíblia, vão conseguir sem muita dificuldade entender aquilo que Jesus queria dizer nessa pequena história que vamos estudar hoje. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou ler aí no seu celular, no seu iPad, o que você tiver à mão, para encontrarmos o que nós temos em Lucas capítulo 18. E nós vamos ler aqui do verso 9 até o verso 14. Aqui nós temos a parábola do fariseu e do publicano. Numa linguagem bem atual, se nós quiséssemos transformar esse título, nós poderíamos dizer assim, como aliás alguém o fez certa ocasião, a história daquele que se achava e daquele que se conhecia. Eu quero ler com você então Lucas 18, primeiramente o verso 9, que diz assim: Pôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus, antes de contar a história, ele fala para quem a história estava sendo dirigida. E ele dirigia essa história a um grupo de pessoas, especificamente, pessoas que confiavam nelas próprias. Pessoas que se consideravam justas. E ainda um outro detalhe. Por se considerarem justas, elas, consequentemente, desprezavam as outras pessoas. E quando a Bíblia fala aqui de desprezar os outros, a expressão que a Bíblia poderia usar seria mesmo o resto, que é um termo que nós não costumamos usar, é um pouco grosseiro, não é? Quando se refere a pessoas. Mas Jesus estava contando esta história para pessoas que confiavam nelas próprias, porque se achavam justas, e por causa disso, então, desprezavam os demais, ou seja, o restante das pessoas. E essa é uma sequência, eu diria que infalível. É inevitável. Quando existe autossuficiência, passa-se a ter autovalorização em demasia, e depois dessa autovalorização desmedida, normalmente vem a desvalorização do próximo. Então, eu gostaria de ver com você agora algo a respeito da primeira personagem dessa história que Jesus contou, que é identificado como o fariseu. Leia comigo, então, agora Lucas 18, do verso 10 até o verso 12. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
Paremos aí no 12 por enquanto. A Bíblia fala aqui, Jesus contando a sua história, ele introduz uma personagem que é o fariseu. O fariseu, ele fazia parte de um grupo nos dias de Jesus, que era um grupo admirado. Hoje, quando você chama alguém de fariseu, naturalmente você não está querendo com isso transmitir uma ideia positiva. Você está dizendo que tal pessoa é uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita ou coisa do tipo. Mas naqueles dias as pessoas admiravam os fariseus. O fariseu era o mais elevado ideal de piedade que havia na sociedade judaica. Então, o fariseu, disse Jesus, ele foi ao templo para orar. E eu quero chamar a sua atenção aqui para um ponto, a sua forma de orar. A Bíblia fala alguma coisinha importante aqui sobre a maneira como ele estava ali orando. Ele estava posto em pé, porque essa era a posição normal para as pessoas orarem na época. Mas a Bíblia fala que ele orava de si para si mesmo. Interessante que ele deveria estar orando a Deus, mas o texto fala que ele orava de si para si mesmo. Alguém escreveu certa ocasião o seguinte: de relance, ele olha para Deus. Afinal de contas, ele está no templo, não é? Mas ele se contempla a si mesmo. Ele agradece a Deus pelo que ele é, e não por aquilo que Deus é. Então veja, que oração estava sendo essa? Qual era o tipo de adoração que aquele fariseu prestava naquele momento de oração ali no templo? Nos dá a entender a história que o fariseu, ele também, ao começar a sua oração, ele se afasta dos demais. Talvez por causa deste seu sentimento de justiça própria, a ideia de ser melhor do que os outros que estavam ali. Mas um segundo ponto que eu destaco aqui dessa descrição do fariseu, ele estava satisfeito com a sua condição. Isso salta aos olhos, não é? O seu espírito, a sua atenção, ela havia se desviado de Deus para os homens. E aí estava o segredo da sua satisfação própria. Ele consegue estar tão feliz com ele mesmo porque ele não está olhando para Deus. Ele não está falando com Deus. Ele está falando dele mesmo para com ele próprio. E aí ele consegue achar que a sua condição é boa. Ele está satisfeito com a sua condição. Uma outra coisa que nós temos que destacar aqui é do papel do fariseu nessa história. Ele tem, nesse gesto de levantar-se para orar, no ato de ir ao templo para participar da hora da oração, ele tem o desejo de reconhecimento. E aí eu quero ler para você uma citação que encontro no livro Parábolas de Jesus, onde a autora escreveu o seguinte: o fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sente ser pecador, necessitado de perdão, mas por julgar-se justo e esperar obter reconhecimento. Ele não vai em busca de perdão. Afinal de contas, com ele está tudo bem. A sua condição é boa. Ele não está preocupado. Mas ele está ali para obter reconhecimento. Reconhecimento de Deus e reconhecimento das pessoas, dos outros adoradores que participam ali com ele. Mas eu acrescentaria mais um ponto ainda, na verdade, mais 2 pontos, a respeito da atitude do fariseu. Ele tem uma religião baseada nas obras, nas atitudes, uma religião baseada naquilo que se vê, na exterioridade. A religião desse homem, do fariseu, não toca o íntimo da alma. Ela modifica, sim, as suas ações, aquilo que as pessoas podem ver dele, mas não modifica o seu temperamento, os seus valores, as suas intenções, os seus pensamentos. Por isso ele está contente, porque a sua religião ela só afeta a vida exterior. E quando ele olha para fora aquilo que ele faz e os outros enxergam dele, ele consegue ficar satisfeito. Você vê naquilo que o fariseu disse, enquanto Jesus conta a história,
que ele está, na verdade, muito feliz pelas coisas que ele faz. Ele diz assim que ele jejua 2 vezes por semana e dá o dízimo de tudo. Aqui vale destacar um ponto importante. Os judeus eles eram orientados a jejuarem 1 vez por ano, no dia da expiação. Mas esse homem, ao falar das coisas que ele faz, ele diz, eu não somente faço o que a lei manda, eu faço mais do que a lei pede. Eu jejuo 2 vezes por semana. Muito mais do que aquilo Deus poderia esperar de mim. Ele diz também, olha, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. E para não estar enganado, ele então ressalta, ele destaca ali diante das pessoas, na sua oração, que ele dá o dízimo até das plantinhas que ele tem lá no seu quintal. Conta-se uma pequena lenda, na verdade, né? Não é uma história, é um conto judaico. O Talmud apresenta essa lenda, que havia um rabino, e esse rabino tinha um jumento. E o jumento do rabino tinha sido tão bem treinado pelo seu dono, que esse jumento ele só comia forragem caso a forragem tivesse sido dizimada, senão ele não comeria. Por aí você tem uma ideia de como os fariseus eram tão detalhistas, não é? E este fariseu da história estava representando bem o seu grupo, porque valorizava as coisas que não fazia ou aquelas então que ele fazia. Primeiro ele fala todas as coisas que ele não faz, ou aquilo que ele não era. E depois ele começa a falar então das coisas que ele faz, para buscar o reconhecimento, como nós dissemos. Mas existe um ponto ainda que eu quero destacar aqui, quanto à atitude do fariseu. O seu espírito acusador. Você repara na sua fala, na sua oração, que ele é tremendamente crítico para com os outros, nunca para com ele mesmo. Mas ele é duro, ele é severo para com as outras pessoas, inclusive outros adoradores que estão ali à sua volta na hora da oração. E aí eu quero ressaltar aqui mais uma vez um pensamento deste mesmo livro que mencionei, Parábolas de Jesus, onde nos diz assim: todo aquele que julga a si próprio por outros homens, julga os outros por si. A frase é pequena, mas ela traz uma grande verdade. E certamente você já viu isso acontecer em algum momento na vida de alguém. Quem sabe isso tenha acontecido na sua vida, talvez na minha em algum momento, porque nós não estamos livres das falhas, não é? Mas essa é uma grande realidade. Todo aquele que julga a si próprio por outros homens, baseado na humanidade, ele vai julgar aos outros por si mesmo. A referência, o padrão ao visualizar os outros, ao conviver com o próximo, será ele próprio. E sendo assim, quem procede dessa maneira manifesta o espírito de Satanás. Essa é uma atitude preocupante. É algo que deve nos fazer pensar. Porque aquele que tem o espírito de Satanás, que age como o inimigo de Deus, ele não pode ter comunhão com Deus. Aí eu lhe pergunto, o que o fariseu estava fazendo então no templo, na hora da oração, se ele manifestava o espírito do inimigo de Deus? Como ele esperava ter comunhão com Deus naquele dia e receber as bênçãos de Deus a partir daquele ato de adoração. Mas a história continua. E na segunda parte, Jesus ele fala então da outra personagem. Ele introduz aqui uma outra pessoa. Jesus fala então agora sobre o publicano. E eu quero ler com você o verso 13, que diz assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em apenas um verso, Jesus fala coisas importantes a respeito deste homem, o publicano. Quem eram os publicanos? Este aqui era um outro grupo importante na sociedade judaica da época de Jesus,
eram os cobradores de impostos, aqueles que arrecadavam do povo e transferiam boa parte desse valor para os romanos. Então, por aí você pode ter uma ideia como essas pessoas eram odiadas. Eles eram verdadeiros traidores, além de serem corruptos na sua grande maioria. O publicano, então, em contraste com o fariseu, o publicano é o melhor exemplo da escória da sociedade e também espiritualmente falando. O publicano, naqueles dias de Jesus, era o que de pior poderia se imaginar de alguém. Enquanto o fariseu ele era observado, tentavam imitá-lo, o fariseu era elogiado pelas pessoas em geral, o publicano totalmente o contrário. No nível das prostitutas e no nível dos estrangeiros. Pois muito bem, esse homem, o publicano, cheio de defeitos, ele também vai ao templo, naquele mesmo momento em que vai o fariseu, e ele vai para orar, ele vai participar de um momento de adoração. E eu chamo a sua atenção aqui para os mesmos pontos que destacamos em relação ao fariseu. Estando ali para orar, eu chamo a sua atenção para a sua forma de orar. Então a Bíblia diz que ele estava também em pé, como disse, era a forma usual. Mas a Bíblia destaca no caso do publicano que ele estava assim longe. Não fala no caso do fariseu. É provável que o fariseu estivesse separado das demais pessoas, devido ao seu orgulho, por achar-se melhor do que todos os demais. O publicano ele está longe, ele está separado, mas por uma razão totalmente diferente. Ele está longe porque ele tem consciência dos seus defeitos. Ele se sente, ele se acha o pior de todos os presentes. E a Bíblia diz, no verso 13, que ele não ousava ainda nem levantar os olhos ao céu, que seria um outro gesto também comum para o momento da oração. Orar de pé e com os olhos levantados para o céu, na direção de Deus. O publicano ele está de pé, ele está orando, mas ele não quer nem levantar os olhos. Ele sabe que não é digno de ser ouvido. Na verdade, ele entende que nem deveria estar ali orando. Mas ele, devido à sua angústia, devido à sua necessidade, por saber da sua condição, ele acaba sendo levado a isso. Ele está ali orando, ele está ali no templo pela sua real necessidade. Até por uma situação de desespero. A Bíblia diz que ele bate no peito e ele está clamando a Deus. Esse gesto de bater com a mão no peito nos lembra, por exemplo, o que o próprio Lucas fala no capítulo 23, quando ele relata algo sobre a morte de Jesus, o momento em que Jesus foi ali crucificado. Boa parte da multidão dos que acompanhavam a execução de Jesus, quando viram aquilo acontecer, as pessoas também batiam no peito. Ou seja, isso era um gesto, era uma atitude para demonstrar tristeza, descontentamento, até angústia, desespero, inconformidade. E o publicano, ao orar a Deus, ele bate com a sua mão no peito porque ele não está conformado com a sua situação. Na verdade, ele está angustiado com isso. Na oração do publicano, nós encontramos um outro ponto para contrastar com o fariseu. O fariseu está satisfeito com a sua condição. O publicano não, ele está consciente da sua condição. E por isso ele está preocupado, ele está aflito. Por isso ele se separa das demais pessoas. Ele se afasta porque ele entende ser um grande pecador. Na verdade, o texto bíblico nos dá margem para entendermos que aquele homem sabia ser o pecador. Não apenas um deles, mas o pecador, o maior de todos ali presentes naquele dia. Ele sabe que tem uma vida poluída. Ele sabe que tem uma vida completamente contaminada. Ele sabe que todos ali o observam com desprezo. Então ele mesmo sente profunda aversão
e desprezo por ele. Ele não fica magoado com as pessoas. Sabe que é merecedor da atitude que as pessoas têm para com ele. E ele entende que por causa disso ele não pode nem estar na presença de um Deus santo. Ele, na verdade, nem deveria estar ali. Mas há um outro aspecto a ser destacado. Ele não deseja reconhecimento como o fariseu. O seu desejo, o seu anseio profundo é pela misericórdia divina. Ele sabe que não existe nada que o recomende. Ele não pode falar nada em sua defesa. Ele não tem nada de bom a apresentar. A sua religião, ela é totalmente baseada na graça de Deus, na misericórdia do Senhor, e é por ela que ele clama. E por estar consciente da sua necessidade, da sua condição desesperadora, a última coisa que ele poderia ser é ser um acusador, é ser um crítico de outras pessoas. Olhando para ele, como ele poderia falar de outros? Então ele não tem um espírito crítico como o do fariseu. Ele tem um espírito contrito, totalmente diferente, oposto do fariseu que ali estava também. E aí eu quero mencionar mais um pensamento deste maravilhoso livro Parábolas de Jesus, onde a autora, que cremos escreveu de forma inspirada, ela disse assim: aqueles a quem o céu considera santos são os últimos a alardear sua própria bondade. Quando você está andando na presença do Senhor, quando você busca conhecer a vida de Jesus, que deve ser o nosso modelo, e começa a entender pelo menos um pouquinho da perfeição que existe em Cristo, de como o seu espírito é diferente do espírito humano, do espírito que prevalece nesse mundo, certamente você terá o mesmo espírito do publicano, terá uma atitude contrita. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz que quando o Senhor observa isso da parte de algum adorador, de algum de seus filhos, o Senhor começa a ficar satisfeito. Olhando para Jesus, não há como eu possa ficar satisfeito comigo mesmo. E nem poderia ficar satisfeito com as suas dificuldades, os seus pecados. Eu vou buscar, eu vou querer e você também vai querer. E eu vou lhe ajudar, você vai colaborar comigo para que todos sejamos mais semelhantes a Cristo, porque Ele deve ser o meu e deve ser o seu modelo. Enfim, eu gostaria de finalizar lendo apenas o verso 14. A história é pequena, mas no verso 14 a Bíblia ainda tem algo muito importante para nós. Jesus então, terminando, disse: digo-vos que este, o publicano, que foi mencionado por último, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse verso 14 é espetacular. Jesus termina a história falando que a oração do fariseu, ela não foi ouvida. Ele estava no templo, na hora da oração, junto com vários adoradores, mas o fechamento da história não deixa dúvidas. O Senhor não ouviu as palavras, até que bonitas, mas o Senhor não ouviu as palavras cheias de orgulho daquele homem. Mas também de forma clara, o Senhor diz que um deles voltou para casa e voltou perdoado. Foi para casa levando as bênçãos do Senhor sobre sua vida. E este foi o publicano, de maneira surpreendente. Aquele a quem ninguém dava nada. Aquele que estava desesperado consigo mesmo. Aquele que não tinha como dizer alguma coisa boa de si próprio. O Senhor termina dizendo: ele foi para casa e foi abençoado. Ele levou para casa o perdão. Para nós entendermos um pouquinho mais dessa história e usar aqui uma pequena ilustração, para que possamos encerrar a nossa reflexão, eu queria que você pensasse na figura de um balde. Um balde como esse que você certamente tem na sua casa, e que é tão útil para a dona de casa, não é? Para que servem baldes? Para muitas coisas. Com o balde você pode carregar água,
Você pode colocar então roupas que serão lavadas, deixá-las ali de molho? Você pode até mesmo plantar algo num balde. Quantas pessoas pegam um balde velho, enchem de terra e colocam uma plantinha ali? Um balde lhe serve para muitas coisas, mas um balde ele só poderá receber algo mais, seja um pouco mais de água, um pouco mais de terra, ou mais algumas peças de roupa. Você só poderá colocar algo no balde na medida em que ele esteja vazio. E a história do fariseu e do publicano mostram para nós como que seres humanos podem ser comparados a baldes. O fariseu, no templo, na hora da oração, era um balde. Mas um balde que estava cheio. Ele já estava lotado, não cabia mais nada. E estava lotado do quê? Não de água nem de roupa suja. Estava lotado da sua justiça própria, das suas boas obras, da sua satisfação consigo mesmo, da sua independência em relação a Deus, a obra do Espírito na sua vida. E o Senhor, quando olhou para aquele homem, não pôde abençoá-lo, não pôde colocar mais nada na vida dele. Por quê? Ele estava repleto. Não tinha como. Era impossível. Então ele voltou para casa vazio. Vazio das bênçãos de Deus e cheio dele mesmo. Mas o publicano, também um balde, naquele momento da oração, na hora da adoração, ele é diante de Deus um balde vazio. E o Senhor, ao ver aquele balde vazio, pôde colocar então nele muitas coisas, muitas bênçãos. E esse homem, por mais que estivesse numa situação desesperadora, espiritualmente ele não estivesse bem, mas ele volta para casa perdoado. O Senhor consegue colocar sobre ele a sua graça, o seu perdão, consegue colocar sobre ele a justiça de Cristo o Salvador. E ele volta para casa transformado. O grande pregador Charles Spurgeon, o grande evangelista inglês do século XIX, ele, certa ocasião, disse esta frase: baldes vazios se dão muito bem com a fonte da graça. Tremendo pensamento, né? Para finalizar, eu gostaria de perguntar a você que nos acompanha, se por um acaso você está vivendo como aqueles que se acham, como nós costumamos dizer, não é? E porque acreditam que sejam bons, então acabam sendo arrogantes, autossuficientes e acusadores dos outros. Seria esta a sua experiência? Ou quem sabe você esteja como aqueles que conhecem a si próprios, como publicano. E porque você se conhece, então por isso você sente neste momento a necessidade de clamar a Deus pela misericórdia divina, pela graça do Senhor e pelo perdão que só Ele pode dar. Em que grupo você se encaixaria neste momento? A história que Jesus contou, ela abrange, na verdade, toda a humanidade durante todo o tempo. Quando o Senhor olha dos céus, Ele vê apenas dois grupos. Aqueles que são autossuficientes e aqueles que são totalmente dependentes da graça. Em que grupo você está? Se você deseja, neste momento, pedir ao Senhor que Ele encha você da sua graça, da sua misericórdia, da justiça de Cristo, e ao mesmo tempo você deseja se livrar daquilo que pensa ser bom, das suas boas obras, das suas boas intenções, das suas ideias, eu gostaria de, neste momento, orar com você, orar por você e orar por mim também. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Nós queremos, neste momento, Senhor, te agradecer, porque a Tua palavra tem nos alimentado, tem nos fortalecido, tem nos ensinado lições importantes para o nosso crescimento espiritual, para vivermos bem a vida que temos aqui e nos prepararmos para a vida futura, aquela que o Senhor nos prometeu. Nesta noite, relembramos a oração do fariseu e a oração do publicano. As duas totalmente diferentes, contrastantes entre si. Livra-nos, Senhor, de estarmos agindo como o fariseu. Que nos lembremos de que se existe alguma coisa boa em nós, se praticamos boas obras, se temos boas intenções,
certamente isso só vem do Senhor. Que tenhamos o Espírito que estava sobre o publicano, de nos esvaziarmos, reconhecermos a nossa dependência de algo maior do que nós. O poder do Espírito que vem de fora para transformar a nossa vida fracassada, para nos encher do teu poder, das tuas bênçãos, da tua graça, do teu perdão. E que assim não somente estejamos cheios destas coisas boas que o Senhor quer nos dar, mas que transbordemos para que sejamos uma bênção também por onde passarmos na vida daqueles que estejam à nossa volta. Assim nós oramos não por merecermos alguma coisa, mas pelos méritos de Jesus. E desde já agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, terminamos aqui esta reflexão da Bíblia. E agora deixo aqui uma sugestão. Se você está acompanhado, se você está em casa, ou mesmo que esteja sozinho, onde você estiver, quem sabe agora você separe aí 2 ou 3 minutinhos e reflita sobre o que lemos. Quem sabe leia mais uma vez o texto e se ajoelhe para falar com Deus. Chame aqueles que estão à sua volta, a família, conversem sobre isso rapidamente e orem pedindo a Deus um crescimento espiritual para que você também saia deste momento abençoado como foi abençoado o publicano. Que o Senhor te abençoe.